Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu converso com a médica ginecologista e obstetra, doutora Maiara Capucho Ribeiro, integrante do Centro Médico Gastroclínica. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, Soraya. Tudo bem, e você? Tudo certinho. Doutora, junto com os seus dois colegas, né, o doutor André e o doutor Rafael, vocês criaram a Assistência Materna Integrada, a AMI, que passou a ser um serviço do Centro Médico Gastroclínica, né? Conta um pouco pra gente como é que foi esse início de trabalho, né? Essa integração com esse centro médico que se expandiu muito nesses últimos 2 anos. Na verdade, a equipe foi formada há mais ou menos 3, 4 anos e a nossa intenção foi fornecer às pacientes uma assistência mais individualizada, a princípio ao pré-natal. A gente via já aqui na nossa região, na nossa cidade, essa necessidade de uma assistência priorizando a parte de humanização, né, de atenção à gestante, ao próprio pré-natal. E sozinhos é praticamente impossível a gente conseguir fazer isso. Então a equipe veio com esse intuito da gente conseguir essa individualidade e ofertar para as nossas pacientes essa assistência mais adequada. Só que na época a gente trabalhava cada um isoladamente, né? Então cada um tinha o seu consultório e quando aconteceu o convite do Centro Médico Gastroclínica, aí nós formamos a equipe de assistência materna integrada, propriamente dita, para que a gente pudesse juntos estar no mesmo ambiente, ofertar para essa paciente junto com a equipe do Centro Médico Gastroclínica tudo que a gente já gostaria, né, de proporcioná-las. Então foi mais ou menos assim a nossa história. Bacana, doutora. E agora falando um pouquinho da tua área de atuação, como é que deve ser a rotina das mulheres em relação à visita ao ginecologista? Vamos falar disso agora, tá? Isso deve acontecer apenas nas situações de exames preventivos? Como que você pontuaria? Como é que deve ser essa rotina? Então, em medicina, a gente sempre prioriza mesmo a medicina preventiva, porque a gente sabe que vai ter menos custo, vai demandar menos de tempo, né? E também de gravidade para essa paciente. Então, nós recomendamos, né, que as mulheres comecem a se cuidar desde, né, final da infância, início da adolescência e que permaneça com esse cuidado continuado durante toda a vida e mesmo no pós-menopausa. Geralmente as pacientes vêm para a gente, né, ali próximo dos 12, 13 anos, após a primeira menstruação e ficam num acompanhamento anual, quando é um acompanhamento só preventivo. Eventualmente, durante um pré-natal, esse acompanhamento ele é muito mais próximo, né, no momento da gestação, e depois ele volta novamente, quando a gente dá alta para essa paciente da obstetrícia, ela volta a fazer o acompanhamento ginecológico anual. Que bacana, né? É importante isso. Vocês têm um foco bem definido na maternidade, né? Como que é conduzida a decisão da mãe sobre o parto? Vamos falar disso agora. Como é que você, como profissional, se posiciona diante da polêmica que alguns grupos levantam em relação, por exemplo, à opção pela cesárea? A gente se pauta muito no respeito, então a decisão ela vai ser materna, junto com segurança e a credibilidade que o médico pré-natalista vai oferecer para essa paciente. Certo. Então, se ela não tiver nenhuma contraindicação formal, né, e o desejo dela for o parto normal, a gente está aqui para isso. Então, a equipe foi basicamente formada com esse intuito. Porque o acompanhamento de um trabalho de parto, ele demora mais tempo do que uma cesárea agendada, obviamente. E muitas vezes a gente não conseguia dispor de toda a disponibilidade que era necessária. Então, formando a equipe, a gente consegue garantir a essa paciente que nós estaremos ali, né? Nesse momento tão importante. Porque nós entendemos que é difícil para essa gestante chegar no momento do nascimento do filho e for assistida eventualmente por um profissional que ela não conhece, que ela não tem, né, essa intimidade. Então, é algo que elas não gostam, elas não se sentem confortáveis. Então, a equipe veio para isso mesmo, para dar essa cobertura. O que você tem sentido hoje, tem percebido entre as pacientes, assim, existe um número maior de mães que optam pelo parto normal ou ainda preferem a cesárea? Se a gente fosse definir aí um quantitativo, em percentual, o que você me diria? Em percentual de nascimento, a nossa realidade ela ainda é bem 50% para cada. A gente hoje
tenha visto muito mais contato das pacientes buscando parto normal do que alguns anos anteriores. Isso é importante porque a gente sabe que elas estão munidas de informação, de conhecimento, porém a gente ainda vem de uma cultura muito cesarista, que a gente chama. Então nós também temos pacientes que chegam com medo, né? Muitas vezes sem informação, desconhecimento. Ou que querem mesmo, né? Ou que querem mesmo e acabam optando, né? Nós temos algumas pacientes que não tiveram assim uma experiência positiva num primeiro nascimento e já desejam a cesárea para um segundo. O que a gente coloca muito é essa cesárea, mesmo que seja agendada, no tempo adequado, de forma não precoce, né, para garantir que tanto essa gestação da mãe, mas como também do bebê, né, seja da forma mais saudável possível. Muito bom, muito bom. Doutora, mesmo em uma era de tantas informações, né, você mesma acabou de falar que as gestantes elas já têm muito mais informações do que há algumas décadas, né? O pré-natal, ele continua sendo importante para a saúde do bebê e da gestante? Extremamente. Hoje, na verdade, é o que a gente tem de segurança, né, para essa gestação, são as consultas de pré-natal. Eventualmente, se a paciente for de risco habitual, a gente no início tem consultas, né, de tempos mais espaçados, mas se a paciente for um risco intermediário ou um alto risco, a gente tem consultas mais próximas e toda essa questão do acompanhamento, do exame físico, dos exames laboratoriais e de imagem que nós fazemos durante esse período que garantem toda essa segurança, tanto para a mãe quanto para o bebê. Verdade. Doutora, tem um estudo que eu estava acompanhando, foi publicado no dia 15 de julho, recentemente, né, com mais de 35 mil participantes. Foi publicado pela revista Science Advances. Indicou que 42% das mulheres apresentou um aumento do fluxo menstrual nas 2 semanas seguintes à vacinação contra a Covid-19. Essa pesquisa descreve pela primeira vez a aparição de sangramento espontâneo em um alto número de pessoas que não tinham menstruação, por estarem na menopausa ou por fazer algum tratamento hormonal contraceptivo para mudança de gênero, após a aplicação do imunizante contra o coronavírus. Houve alguma situação que tenha sido reportada a você em consultório, algum caso? E há fatores que podem predispor essa condição? E ainda, é temporária? Você ficou a par disso? A gente ainda não consegue responder tudo, né? Então, essa questão se é temporário ou não, só o tempo vai nos informar. Mas a maioria das pacientes que estão apresentando sangramento uterino anormal, ou pela infecção pela Covid, ou então pela vacinação, habitualmente tem sido em torno de 2 a 3 ciclos menstruais, né? De aumento de volume e irregularidade, né, desse ciclo. Mas nós sabemos, né, que a Covid, ela reage, né, dentro do nosso organismo, fazendo liberação de citocinas inflamatórias, gerando uma inflamação praticamente no corpo todo, né? Tanto que a gente vê pacientes, né, com sangramento uterino anormal, outros pacientes com lesões pulmonares, outros até com lesões neurológicas, né? Então isso provavelmente, porque a gente não consegue provar, né, mas seja a causa dessa descompensação mesmo, né, do ciclo menstrual. Mas habitualmente as pacientes vêm apresentando de forma temporária, em torno de 2 a 3 ciclos pós-vacinação ou pós-infecção. Mas está recorrente sim, isso a gente percebe, aumentou bastante o número de pacientes que buscam ajuda por um sangramento irregular e durante a investigação acaba ficando como diagnóstico de um fator inflamatório mesmo, ou pela vacina ou pela própria doença, né? E nesses casos, estar reportando isso aos médicos também, ao seu médico, a sua médica de confiança é importante, né, doutora? Isso é totalmente importante. Hoje já entrou na nossa, né, investigação clínica, na nossa anamnese, questionar a paciente quando foi a vacina ou se ela teve, né, a infecção pela Covid, né, o tempo de duração, né, e quando foi esse episódio. Tá certo. Olha, gente, eu conversei aqui com a doutora Maiara Capucho Ribeiro, médica ginecologista e obstetra do Centro Médico Gastroclínica, da AMI também, Assistência Médica Integrada. Se você tiver alguma dúvida, se você gostou desse conteúdo, você pode entrar em contato. A doutora está, né, no Instagram, olha aqui, através do @ami.cascavel ou @gastrocascavel. O telefone para contato, para mais informações, para agendamentos é o 45 2101 7700. Doutora, quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Tenha uma excelente semana. Obrigada, eu que agradeço o convite. Tá certo, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima!